Vamos então para nosso último tema, antes da nossa breve revisão. Eu trago para vocês só uma pincelada, uma introdução mesmo sobre as terapias estéticas por ondas de choque, segundo o nosso plano de ensino. Então, as terapias de ondas de choque, elas são estudadas desde a época da Segunda Guerra Mundial, onde eles perceberam que as bombas que estavam explodindo dentro da água e eles causavam danos nos pulmões dos soldados que estavam na água naquele momento, né? Causando várias mortes, enfim. E aí eles começaram a estudar esse efeito e essas bombas, estavam longe daquelas pessoas que estavam em alto mar. E aí começou a se estudar. E aí, a partir dos estudos da década de 60, em 80 teve o primeiro paciente para tratamento de cálculo renal com a litotripsia, com as ondas de choque, né? E a partir daí começou as suas aplicações em áreas específicas. Aqui essa imagem, ela reproduz aqui um efeito dessas ondas de choque, um efeito ressonante, né, dessas ondas de choque, tendo uma profundidade também inversa à sua frequência e atingindo um nível de tecido aqui que nos interessa, que é pele, que é gordura. Então, o que vai definir as ondas de choque? São oscilações de pressão que se propagam em três dimensões, que elas vão fazer um aumento de pressão muito grande em um pequeno espaço de tempo, tá? E aí, o que acontece? É como se fosse um ultrassom, só que ela tem uma pressão maior. E aí ela faz uma fase positiva, uma fase negativa e que se propagam no meio líquido. Aqui tem uma ilustração da, da onda de choque em relação à onda de ultrassom, né, que também são oscilações que promovem vibrações mecânicas, mas as ondas de choque elas têm uma pressão maior. E aqui o gráfico representando essa informação. Embora elas tenham uma pressão grande, elas têm oscilações contínuas de baixa intensidade, tá? E como eu havia falado, existe uma relação inversa com a frequência e a sua profundidade, assim como no ultrassom. Só que normalmente as terapias por onda de choque, por exemplo, equipamentos da Medical Sun, que é um equipamento que trabalha com uma produção de ondas de choque piezoelétrica, que são cristais que vão se movimentar em três direções, eles trabalham com 15 Hz de frequência, tá? Então, como é inversamente proporcional, quanto maior essa frequência, menor a penetração. Para ondas de choque, chegou essa convenção de 15 Hz, no sentido de ter uma absorção média aí do tecido alvo, pele e gordura. Então, o que se tem de estudo relacionado às ondas de choque para a estética é que ao ser submetido o tecido nessas pressões que a onda de choque proporciona, vai ocorrer o aumento do ácido nítrico e esse ácido nítrico vai fazer que ocorra uma melhor perfusão dos tecidos, ou seja, você vai melhorar a vascularização daquele tecido, proporcionando talvez uma neoangiogênese. E não só uma neoangiogênese, que seria a formação de novos vasos sanguíneos,
mas também vasos linfáticos, chamados de neolinfogênese, também trabalhando aí não só na oxigenação, mas também na coleta dos restos metabólicos que estão envolvidos no interstício. Okay? Na fibroedema geloide, nós temos um estudo de 2007 que avaliaram os dois efeitos na onda de choque em 21 mulheres com celulite. Tanto a produção da angiogênese quanto da linfogênese, né? Então, foram submetidas a baixa energia, 12 sessões por 6 semanas. Né? O que aconteceu? Teve melhora tanto na vascularização quanto na elasticidade dessa pele. E aí, quando ele fala de baixa energia, ele vai trabalhar em milijoules por milímetros quadrados. Então, ele colocou aqui a baixa energia de 0,08 a 0,18 milijoules por a celulite com inflamação. Se essa fibroedema geloide estiver além de inflamação, fibrose você já deve trabalhar com média ou altas energias. A média vai até 0,32 milijoules por milímetro quadrado e a alta até 0,6 milijoules para celulite com fibrose, ok? Aqui na gordura, como você precisa na gordura trabalhar com um efeito estímulo de lipólise, o que aconteceu? Eles descobriram que quando você colocou um pouquinho mais a energia, você vai fazer um estresse de cisalhamento desse tecido pela diferença de pressão e vai estimular a lipólise. Então, existe uma perturbação da membrana celular que vai provocar esse efeito de cisalhamento do tecido e vai estimular a lipólise do local. E aí, em 2011, teve uma pesquisa com 14 mulheres, elas fizeram 8 sessões em 4 semanas, ou seja, 2 vezes por semana, com a quantidade acima do alto sugerido por fibroedema geloide, né? Que sugeriu no máximo de 0,06 milijoules. Aqui trabalhou com 1,2 milijoules. Tá? Então, assim, um equipamento que a gente conhece, que tem origem pneumática também, tá, gente? Alguns equipamentos que trabalham com ortopedia, trabalham para fasciite, condilites, a gente trabalha também para linfedema. Então, de produção de onda de choque piezoelétrico, a sugestão é trabalhar o mesmo cálculo do ultrassom em relação ao tempo. Então, eu vou ver o tamanho da área que eu quero trabalhar, dividido pelo tamanho da era. Aí eu tenho era de diferentes tamanhos. Eu tenho de 28 centímetros de diâmetro, e aí vai depender, tá? Então, vou fazer essa divisão, dividir o tamanho da área pelo tamanho da era do meu equipamento de onda de choque, e isso vai me gerar o tempo. Frequência, quantas vezes eu vou fazer o atendimento? Eu vou fragmentar meu atendimento em 2 vezes por semana, preferência intervalo entre 2 dias, de um dia para o outro, de uma sessão para outra, tá? E você vai vender entre 6 a 8 sessões de terapias por onda de choque. Esses equipamentos, eles vão diferenciar tem equipamento de 4 a 15 mil reais de onda de choque, tá? E aí o interessante é que você venda planos de tratamento, não somente sessões daquele equipamento especificamente. Eu entendo também que na fibroedema geloide, dependendo do grau de celulite, se a gente estiver sentindo dor, talvez a tolerância dela não seja tão grande em relação a um paciente que tem a gordura compacta, tá? Então, às vezes você começa a trabalhar com menores energias e aí você vai alterando isso com o passar do tempo. Quais são as contraindicações da terapia de onda de choque? Então, nós temos processos infecciosos agudos, então febre, algum tipo de
infecção, por menor que seja, né? Infecção de urina, no local, por exemplo, alguma pústula, tá? Processos hemorrágicos e tratamentos anticoagulantes pelo risco de hematomas, tá bom? Polineuropatias, neoplasias, enfermidades reumáticas sistêmicas, epífises de crescimento não consolidadas. As polineuropatias é porque também tem estudos que eles trabalham com sensibilidade, com terminações nervosas, de alguma forma isso poderia intervir em questão neurológica mesmo, tá? Enfermidades reumáticas, por conta das dores articulares globais, né? E nas epífises de crescimento é porque a pessoa tem faixa de crescimento, você pode atrapalhar, tá? Câncer, se você vai estimular aquela região, um câncer não tratado, ele não seria interessante. Mas a gente trabalha com a onda de choque em linfedema, então é um câncer que já passou por um processo cirúrgico, já fez a quimio, a rádio e está em acompanhamento, se a paciente desenvolver linfedema, pode ser que esse seja uma opção de tratamento. E aqui nós temos esse artigo de 2013, que ele apresentou dois resultados com a terapia de onda de choque. Depois de 3 meses, 6 sessões, ele usou essa dosagem aqui, ó, 0,35 milijoules por milímetro quadrado. Então aí vocês conseguem perceber a diferença. E a celulite mista, né? E na parte da coxa mais flácida, presença de nodulações, grau 3. E aqui nessa figura de baixo aqui também, mesmo protocolo, a gente vê uma celulite fibrante diferente, né? A gente vê, tipo, dura ou compacta, grau 2, com excelente resultado aqui após 6 sessões. Então, eu acredito que vocês sabem terapias manuais, sabem de recursos cosmetológicos, sabem de equipamentos de última geração. Então, assim, o ideal é que vocês associassem isso em planos de tratamentos exclusivos, assim, para aquela pessoa. Eu acho que esse é o grande diferencial, você tratar a pessoa como ela única no planeta e produzir um protocolo para ela, sabe? Não deixar nada pronto. Então, mais um recurso e opção para vocês trabalharem com os estudos que a gente tem, principalmente para fibrodermia amiloide, por conta da fibrose e a melhora da fibrose e da circulação e do efeito de drenagem linfática, tudo que a celulite precisa, e gordura localizada por conta do estímulo de lipólise por alteração do tecido, né? Aqui a gente tem alguns exemplos de equipamento e algumas aplicações em regiões diferentes, aqui abdômen, glúteo, coxa, aqui abdômen. Precisamos de um meio de contato, vocês viram lá no começo da aula que ele se propaga no meio líquido, então a gente usa um gel condutor e o professor Fábio Borges, ele dá sugestões de energias, juntamente com as manuais de alguns equipamentos, em energia baixa, média e alta, onde a energia baixa ela vai variar de 0,08 a 0,18 milijoules por milímetro quadrado. O médio, a partir daí, até 0,32 e até 0,6 milijoules já é considerado alto. Por quê? Uma grande energia você consegue destruir, né, tecidos, então talvez a gente não conseguiria controlar essa inflamação que a gente produziria, tá? E aí ele pegou, aqui o professor Fábio Borges pegou e colocou essas indicações dentro dos níveis de energia.
Então, no fibroedema gelóide, com inflamação e pós-operatório, eu tenho baixas energias. Lembrar que pós-operatório, gente, é aqui próximo à cicatriz não seria tão legal, tá? Então, principalmente lipo, abdominoplastia, eu acho que tem que ser um pouco mais à distância. Efeito é uma energia média para adiposidade e para flacidez. Isso vai depender da quantidade de adiposidade e flacidez. Então, se for uma adipometria maior, você pode lançar um pouquinho mais de energia. Só que você vai prestar atenção que já não são mais efeitos anti-inflamatórios e regenerativos. Já tem efeitos lesivos e você tem que prestar atenção nos resultados ao longo dos dias daquele tecido. Tá bom, gente? Então, espero que tenham gostado de conhecer a terapia de onda de choque. E agora, na segunda parte, a gente vai fazer uma revisão dos conteúdos vistos. Obrigada.